Olha só, a gente vai voltar a falar agora sobre o caso que aconteceu em Santa Cruz do Capibari, porque depois de tudo o que aconteceu, depois desse assalto a uma lotérica dentro de um mercadinho da cidade, com um confronto armado entre bandidos e polícia, que resultou na morte de um soldado e deixou um outro ferido, um PM ferido, um sargento ferido, e na sequência do flagrante continuado aí, onde teve uma força-tarefa de batalhões de Pernambuco e da Paraíba e que resultou na morte de 8 suspeitos, a polícia deu uma coletiva de imprensa hoje para explicar os detalhes de tudo e divulgar também a identidade dos envolvidos. Acompanhe a reportagem de Beatriz Lacerda. A operação policial que terminou com a morte de 8 pessoas na divisa entre as cidades de Barra de São Miguel e Riacho de São Bento, na Paraíba, foi resultado da resistência do grupo em se entregar. Foi o que disse o porta-voz da Polícia Militar de Pernambuco hoje, durante coletiva de imprensa, no quartel-geral da corporação. Eles, apesar de terem visto que o aparato policial era muito superior ao que eles tinham de arsenal, ainda assim eles enfrentaram a força pública e com extrema violência. Então eles não estavam dispostos a se entregar. Eles não iriam se entregar. O objetivo deles seria, talvez, alguma instituição da Paraíba que sofreria o atentado. Eles estavam reunidos com o objetivo de um replanejamento, até porque esse tipo de quadrilha não se contenta com 56 mil reais. Isso é apenas uma preliminar para que ele se reorganize para enfrentar algo maior e aí consiga valores como estavam acostumados, 700 mil, 1 milhão de reais, etc. O confronto que resultou na morte dos integrantes da quadrilha ocorreu na madrugada de ontem, depois que 4 suspeitos tentaram resgatar outros 4 integrantes do grupo que assaltou uma casa lotérica em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. Eles estavam escondidos numa casa e tentaram fugir em 2 carros quando foram cercados por policiais militares da Paraíba, de Pernambuco e da Polícia Rodoviária Federal. No confronto, morreram José Adson de Lima, o galego de Lena, que participou do assalto à casa lotérica, o irmão dele, o vereador de Betânia, Anderson Berigue de Lima, o Nanaca, que teria ido fazer o resgate do grupo, o primo deles, o Ed Souza Vieira, Manuel José de Lima, José Pedro Agostinho da Silva, um adolescente de 17 anos e 2 mulheres, Marcela Virgínia Silva, que seria a namorada do galego de Lena, e Reniere Alves de Souza, viúva de um assaltante de banco morto no ano passado, também em confronto com a polícia. E a nossa surpresa, encontramos assim o corpo do vereador. E depois que a gente foi puxar os antecedentes, verificou que ele é irmão do principal líder. Com relação aos demais, esse mercadinho onde foi feita a ação e a lotérica, eles já tinham sido vítimas de outros momentos. E as pessoas, as vítimas, reconheceram parte desses integrantes que foram a óbito, ou seja, durante o confronto. O líder do grupo morto nesse confronto era considerado foragido. De acordo com a polícia, ele participou do sequestro a um funcionário do Banco Bradesco de Custódia no ano passado. Nessa ocasião, 700 mil reais foram roubados. Com o grupo, a polícia apreendeu 56 mil reais em dinheiro roubados da casa lotérica, 2 pistolas, 2 revólveres, uma espingarda calibre 12 e várias munições. As armas teriam sido as mesmas usadas para atirar contra esta viatura do 24º Batalhão, que perseguiu o grupo logo após o assalto. Nesta perseguição, na última segunda-feira, a viatura recebeu mais de 40 tiros e 2 PMs foram baleados. Um deles, André José da Silva, de 32 anos, morreu na hora. O sargento Moacir Pereira da Silva levou 3 tiros e foi socorrido. Ele permanece internado no Hospital Regional do Agreste. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, o soldado e o sargento estavam com pistolas, o armamento usado nesse tipo de policiamento ostensivo. Naquele exato momento, os policiais também não sabiam se tratar de uma quadrilha. Era uma ronda de rotina na cidade, entendeu? Ao se deparar com o assalto, os policiais de imediato seguiram para o local e foram, digamos assim, alcançados com um armamento bélico muito superior ao deles e veio a óbito um policial nosso e esperemos que não venha outro. Se eu tivesse ali o BEP, com certeza não teria só a pistola .40. Por quê, Coronel Brito? Porque o BEP é uma unidade especializada de pronto ataque, é uma contrarresposta imediata a quadrilhas organizadas. O BEP não se criou à toa. Só que a estrutura do BEP é uma estrutura grande, A estrutura do BIESP é uma estrutura grande.
para enfrentar esse tipo. Só que o BEP não é onipresente para estar em todas as cidades do estado de Pernambuco. São 185 municípios. A investigação do assalto à casa lotérica, que resultou na morte do soldado André Silva, em Santa Cruz do Capibaribe, vai ser feita pela delegacia da cidade. Já as 8 mortes na operação de ontem serão investigadas pela Polícia Civil da Paraíba, onde ocorreu o confronto. O corpo do soldado André Silva foi enterrado com honras militares em Santa Maria do Cambucá, no Agreste Pernambucano. Pois é, e de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Regional do Agreste, o sargento Moacir Pereira foi encaminhado para a UTI em estado gravíssimo. Sabe o que é que aconteceu hoje? Eu me deparei com essa situação quando eu cheguei. Como é que tá o sargento? Aí foi falado, não, o sargento está no hospital em estado grave. Eu, como assim estado grave? Se ele mandou uma foto, colocou nas redes sociais dando um legal. Mas só que ele teve complicações depois. Ele teve complicações depois que ele mandou essa foto aí. Ele foi baleado. E aí atingiu alguns locais do corpo dele em que teve esses problemas na sequência. Todo mundo, quando via essa foto, disse, graças a Deus ele vai se livrar dessa, graças a Deus ele não morreu, está se recuperando bem. Só que a gente recebeu essa informação de que ele está sedado, e está estável. Mas só que o estado dele é gravíssimo. É gravíssimo o estado desse outro policial militar, que é um sargento que também estava lá em confronto direto com os bandidos, tentando defender a sociedade. E aconteceu isso com ele. E assim como o porta-voz da Polícia Militar, o coronel acabou de falar aqui em reportagem, dando essa coletiva de imprensa para a nossa repórter Beatriz Lacerda, que falou que espera que não aconteça o pior. E foi exatamente o que ele pediu, a gente pede que isso também aconteça. Então, orações para esse sargento, para que ele saia dessa numa boa e depois possa contar a história para a gente aqui, como é que é a sensação da recuperação dele, mesmo diante de tanta coisa ruim que tem acontecido. A gente fica aqui nessa expectativa, nessa boa expectativa também, esperando que ele se recupere logo.